E aí, meus fanáticos por futebol, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, é o Gustavo Brancão, que hoje é treinador do Ipatinga. E primeiro agradecer ao Gustavo por ter aceitado fazer a entrevista, mais um convidado para a gente para o canal. Agora você é o terceiro, amanhã tem mais um. O primeiro foi o Léo Santos, zagueiro que na época estava no Cruzeiro, hoje ele está no Ituano. O segundo foi o Gedeilson, o capitão da equipe do Ipiranga, que disputa o Gauchão. E você agora, treinador do Ipatinga. Achei interessante trazer uma visão diferente para o canal, porque treinador é muito diferente de jogador. Então, acho que você pode trazer uma visão diferente para a gente sobre futebol, sobre tudo. Então, primeiro te agradecer e quero que você se apresente para o pessoal, por favor. Então, Luca, primeiramente, é um prazer estar falando com vocês, né, e do canal. Satisfação estar participando aí pela primeira vez. Espero que seja a primeira vez de muitas vezes aí, que o canal com certeza possa estar crescendo cada dia que passa mais, né? Então, assim, Gustavo, Gustavo Brancão, 37 anos, treinador de futebol já alternando categoria de base, graças a Deus chegando ao profissional, já são 14 anos de estrada já. Sou mineiro de Divinópolis, né? Conterrâneo seu aí, hoje treinador do Ipatinga, né? No qual nós vamos disputar o módulo 2. Sou formado em Educação Física pela Universidade Itaúna e também já tendo a licença B, né, e acabando a licença A agora também da CBF como curso de formação de treinadores de futebol profissional, né? Então aí um pouco do que é a nossa característica aí, e ao longo desse bate-papo aí a gente vai poder falar um pouquinho da nossa carreira profissional. É isso então, convidado apresentado, a gente vai para as perguntas. Primeiro eu quero saber de você sobre o Gustavo Branquinho, aqui em Divinópolis. O garotinho, como que foi seu primeiro contato com futebol e por que despertou essa paixão em você? Então, desde novo, sempre na área esportiva, por incrível que pareça, a minha área esportiva não iniciei no futebol, iniciei na natação, mas sempre com uma vontade grande de trabalhar com futebol, no qual tive a oportunidade de começar no futsal, que era na época do Ferroviário, aí em Divinópolis, né? E depois já transferindo para o campo. Então, acho que no futsal eu tive uma base bastante importante para minha carreira, né? E logo depois tendo aí as oportunidades de categoria de base e também profissionalmente. Mas aí ao longo do tempo a gente vê que o meio profissional é muito difícil, né? E aí o tempo vai passando, por mais que a gente tinha uma qualidade técnica, né? Assim, mediana, não era um jogador assim, de alto nível, mas também não era um jogador que não tinha qualidade. Então, e aí o tempo vai passando, profissionalmente eu vi que o tempo estava passando e não estava tendo progressão, então já resolvi pular para fora das quatro linhas, né? No qual já desde cedo trabalhando como treinador de futebol de salão, escolinha, conforme eu falei, escolinha, categoria de base, alternando aí oportunidades como auxiliar técnico profissional, né? E até de vez tá cravando o nome aí no cenário esportivo aí como treinador profissional de futebol. Um legado muito positivo eu aprendi com meu pai, né? E hoje a gente vem seguindo aí esse caminho de trabalhar com futebol. E tem um motivo específico de você ter virado treinador ou foi porque a vida te guiou para isso mesmo? Eu acredito muito que a vida e Deus, né, Luca? Eu acho que algumas coisas foram acontecendo e a gente tem que tomar uma decisão na vida, né? A idade estava passando, profissionalmente já não tinha mais idade, assim, eu até mesmo tinha a idade, mas algumas circunstâncias que acontecem no meio profissional no qual nos machucam, né? E a gente vai ficando vacinado por questão disso aí. E eu vi que, particularmente, não era isso que eu queria para minha vida profissional. Até então, era um objetivo trabalhar como preparador físico, mas acho que o sangue, o instinto de ser um cara muito aguerrido, de ser um cara muito organizado,
Por onde joguei nos clubes aí, categoria de base, amador, os campeonatos de clube na cidade, coisa assim, sempre tive uma liderança positiva, não? E aí, no qual veio o instinto aí de ser o comandante de onde trabalhar como treinador, e graças a Deus, acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha carreira profissional, foi virar treinador de futebol. E você quis ser jogador ou não passou pela sua cabeça ou em algum momento chegou a passar? Como sonho de todo atleta, né? Que tive aí, conforme eu falei, já em categoria de base, né? Cheguei ao futebol profissional, mas não o futebol profissional de alto nível, como é os grandes aí, de Série A, Série B e Série C, mesmo no próprio Guarani de Divinópolis, no interior de Minas Gerais mesmo, em alguns clubes com os quais eu joguei. Mas a desilusão, ela veio muito rápido, Luca. Então, eu vi que isso não seria aquilo que eu estava querendo para minha vida, mas queria estar no meio do futebol. Então, foi uma escolha onde é que eu abdiquei de algumas coisas, mas o conhecimento de ter jogado pouco tempo me fez só, em vez de estar dentro das quatro linhas, passar por lá de fora para poder estar aprendendo mais, né? E em vez de estar jogando, né? Tá podendo ensinar e colocar em prática daquilo no qual eu tinha em mente, e a gente vem aprendendo a cada dia, a cada ano, a cada trabalho que a gente faz. Então, assim, cada dia que passa eu tenho que querer mais e mais, qualificar, preparar para grandes objetivos que nós temos traçado na nossa carreira profissional. Acaba que são histórias parecidas também. Eu também tinha vontade de ser jogador, como todo atleta, mas essa paixão passou para o jornalismo, né? Mas a próxima pergunta é: se você não fosse treinador, o que você tem em mente que você seria? É uma pergunta complicada, eu sei. Assim, aquilo que era um sonho meu antigo era ser um atleta profissional de alto nível, né? Então, assim, eu não posso esconder que isso era um sonho que eu tinha. Tive a oportunidade de estar passando para fora das quatro linhas e se tornando um treinador de futebol, né? Até chegar no alto nível, a gente sabe que é quase o mesmo percurso de um atleta profissional, né? Começa em categoria de base, vem rodando aí o seu interior de cada estado, né? Até que você trabalhe e conquiste resultados para que você possa estar alcançando os objetivos aí de trabalhar em clubes de Série A do Brasileiro e Libertadores e por aí afora vai, né? Eu não sei o que seria uma outra função a não ser mesmo estar trabalhando com futebol profissional, né? Então, assim, no qual uma escolha no qual eu me preparei, né, e qualifiquei, e venho me preparando e qualificando cada dia que passa mais, né, para que esse sonho que eu tinha de pequeno, de ser um jogador profissional de alto nível, que não seja não só um sonho que foi ser um jogador, né, mas hoje, às vezes, a gente, aquilo que você falou, você tinha um sonho de ser um jogador, né, e coube a você e o tempo e o destino, principalmente a Deus, te mostrar outros caminhos, às vezes até melhor do que aquilo que você queria. Eu acredito e penso muito nisso. Profissionalmente, eu queria ser um atleta profissional de alto nível, né? E às vezes não era isso o meu destino. Eu espero e confio e venho trabalhando muito, né? Qualificando para que o meu destino seja ser um treinador de futebol profissional de alto nível. Eu venho trabalhando muito para isso, para que as coisas possam acontecer. Eu quero que você comente para mim os desafios de ser um treinador, porque a gente sempre enxerga pela parte do jogador, que, claro, tem as dores, tem a rotina de jogos muito intensa, mas eu quero que você me fale da perspectiva do treinador. O que você me diz dos desafios? Claro que tem toda a pressão de escolha de elenco, de escolha de equipe, de determinado jogador estar ausente ou presente, e isso tudo passa por você, querendo ou não. Então eu queria que você comentasse para mim sobre isso.
Lucas, assim, o desafio, ele é um desafio enorme, cara, porque ser treinador, eu falo que não é para qualquer um, né? Que você gerir um ambiente de trabalho onde você tem que lidar não só com o ambiente de atletas profissionais da categoria de base, independente da questão disso aí. Então, é um ciclo muito grande, onde é que você tem que gerir seus atletas, você tem que gerir a sua comissão técnica, você tem que estar gerido também e estar junto no conjunto com a diretoria para que te dê o suporte, né? E aí vai só aumentando o ciclo, né? Aí tem imprensa, aí tem torcida, aí tem os resultados, com certeza. Hoje no Brasil a gente sabe que o treinador hoje ele não tem outro pensamento no seu resultado. O treinador hoje no Brasil, infelizmente, se tem essa fritada de treinador. Deu resultado, ninguém questiona o seu trabalho. Acaba ainda sendo questionado às vezes, né? Mas acaba você sendo crucificado quando o resultado não vem. Então é mais fácil trocar o treinador, que é uma pessoa só, do que você ter que trocar o elenco todo, 5, 10 jogadores, né? Mas isso é a cultura do futebol brasileiro. Então, assim, a gente sabe que a dificuldade do treinador, e é uma coisa que eu venho trabalhando muito, principalmente, chama-se a gestão de pessoas, né? Porque aquilo que eu venho falando, o futebol ele é feito de resultado. Deu resultado, o treinador é o melhor que tem. Não deu, infelizmente ele é crucificado. E se tratando de futebol brasileiro, mais ainda. É o mediatismo, os caras querem um elenco formado em 2, 3 meses, os caras querem que nos primeiros jogos da competição a sua equipe esteja como se tivesse 2, 3 anos junto, né? Então, mas isso é o futebol, isso é a cultura brasileira, cabe a nós, treinadores, nos qualificar e preparar para todas essas adversidades, né? O principal desafio é essa gestão de pessoas, né? Gerir o seu ambiente de trabalho para que todos estejam particularmente motivados ali trabalhando para você, principalmente o atleta, né? E a sua comissão técnica, todos estarem entendendo o que é a proposta de trabalho, o que é a nossa integridade de estar sempre fazendo o melhor para tirar o melhor do atleta. E o atleta principalmente também, porque acaba que são só 11 que jogam, né? Então acaba sendo um elenco aí de 25, 28 atletas, acaba que alguns não tem tanta rotatividade, mas a gente tenta gerir isso o máximo possível, sendo bem transparente com os atletas, quando tiver a oportunidade de todos estarem você podendo girar, né, o elenco. Então a formação do elenco ela é muito importante, é até uma coisa que nós estamos passando aqui agora, que essa formatação do elenco aqui em Ipatinga, a gente vem sendo bem rigorosos na hora da contratação, para que a gente esteja um grupo forte, não em quantidade, mas em qualidade, né? Então a gente tem um elenco forte, competitivo, porque a competição vai precisar. Eu vejo que às vezes o futebol não é só a parte técnica, a física, a tática, tudo isso precisa, e também a parte psicológica. Mas se você não tiver a gestão do que é o seu ambiente de trabalho, você acaba às vezes sendo taxado, você perdendo o controle daquilo que você hoje é o comandante, né? Porque você não teve a gestão aí de pessoas, do seu ambiente de trabalho em geral. A cultura do futebol brasileiro é muito, muito complicada, né? Porque igual você comentou, se não vem resultado, seja da parte da diretoria, a torcida começa a pressionar, então o treinador acaba que não tem uma sequência de jogos, acaba, até mesmo treinador, a gente vê casos de treinadores com aproveitamento acima de 60% sendo demitidos. Então é uma coisa que não é muito comum fora do Brasil, que os treinadores, eu posso dar exemplo do Klopp, que está há muito tempo no Liverpool, posso dar exemplo ao Pochettino, que mesmo após derrotas consecutivas continuou no trabalho porque acreditaram no trabalho dele. Tem muitos treinadores, o próprio Alex Ferguson, que era do Manchester United, ficou o treinador que mais ficou no comando de um time no mundo, né? Assim, então, essa cultura no Brasil ainda não chegou, infelizmente. Então, acaba que
vocês saem prejudicados por não conseguirem dar sequência num trabalho e pela vontade de um imediatismo do torcedor e até mesmo por parte da diretoria, né? Não, com certeza. E que infelizmente essa é a cultura do futebol brasileiro, né? Então, eu acho que a gente possa mudar alguma coisa, sabe, Luca? Mas eu acho que pela cultura brasileira, pelo perfil, essa mudança vai ser muito pouca. As principais pessoas que tem que, como a gente, nós, treinadores, preparador físico, treinador de goleiro, analista de desempenho, seja lá o que for, a gente é cobrado muito por às vezes, ser muito... O treinador brasileiro ser preguiçoso, de não querer estudar, ser muito acomodado, mas nós temos aí vários treinadores jovens ou até mais velhos fazendo cursos, fazendo estágio com os grandes treinadores fora do país, né? Mas o que adianta tudo isso, todo esse investimento, se quem são as principais pessoas, que são os gestores do futebol, os diretores em si, se eles particularmente às vezes nem vivem do futebol, né? Se eles estão ali a hobby ou até mesmo são pessoas que não dependem do futebol, eles têm o poder da decisão, né? Um cara que não é estudado, um cara que não sabe tudo aquilo que o futebol precisa, né? Vai muito no achismo, né? Então, às vezes nem sequer acompanha, né? Isso. Então a gente fala assim muito no meio de futebol. O dono da caneta, às vezes, ele nem sabe aquilo que acontece no meio do futebol, do que é o dia a dia. Mas é a cultura brasileira, né? Por isso que às vezes não adianta a gente ser pentacampeão do mundo, né? Se o futebol a gente não evolui, tanto dentro de campo como principalmente extra-campo, né? Mas, felizmente, é o Brasil, então a gente vai ver vários e vários treinadores vindo de fora do país, nada contra, particularmente eu acho positivo isso, né? As pessoas vindo fora do país aqui, não mostrando para a gente o que é o correto do futebol. Eu acho que eles têm que aprender muito com a gente também, né? Mas eles vêm com culturas diferentes, né? Com métodos diferentes de trabalho, no qual nos incomoda particularmente algumas pessoas, alguns treinadores, particularmente a mim não incomoda, né? Eu acho que se um cara está vindo de fora é porque nós brasileiros demos oportunidade para que eles pudessem estar vindo aqui e mostrando para nós os caminhos certos, né? Mas é a cultura do Brasil, Luca. Então, algumas coisas aqui, infelizmente, eu não posso falar, que já viu, né? Uhum. E eu quero saber, você dentro de campo, você ali na beirada do campo, na área técnica, ou às vezes nem dentro da área técnica, né? Que a gente costuma muito ver os treinadores quase entrando dentro de campo. Eu queria saber de você. Você é um treinador mais que grita, que berra, ou você é mais contido, deixa ir para o vestiário para passar as instruções, ou você está ali na beira do campo sempre gritando e tentando ajustar o time na medida do possível? Lucas, assim, para quem me conhece sabe, é uma mistura de Jorge Sampaoli, naquela intensidade dele, né, naquela participação. Então, acho que é um pouco de cada um, né? Eu sou um cara muito participativo, muito intenso, que tento tirar o melhor dos atletas os 90 minutos. Claro que, às vezes, tem momentos que o grito atrapalha um pouco do que é a visão no futebol. Então, circunstâncias, a gente pega um pouco de cada um pouquinho da calma, onde é que a gente tem que parar um pouquinho e observar o contexto geral do que está acontecendo no jogo, né? Mas a maioria das vezes sempre foi um cara mais intenso, sempre foi um cara mais participativo, para poder ser o espelho do que é a minha equipe dentro do campo. Entendi. E sobre o seu estilo de jogo, tem algum jeito que você gosta de montar as suas equipes? Um futebol mais ofensivo ou com mais posse de bola, com mais toques, lançamentos? Eu queria saber um pouco do seu estilo de jogo, que você gosta, claro que você vai olhar o que
o plantel disponível para você e aquilo que você pode extrair dele. Mas queria saber do seu gosto, do que você gosta de montar. Meu perfil sempre foi de equipes intensas, de equipes que praticamente gostam de ficar com a posse de bola, né? Que gostam de propor o jogo, que quanto mais com a bola eu tiver, mais eu faço o adversário correr atrás de mim. Né? Tento o máximo possível estar criando as oportunidades para estar sempre concluindo em gol as oportunidades criadas. Então, assim, é um pouco de um contexto no geral, aquilo que eu sempre, por onde eu passo, eu sempre tento ter as equipes muito organizadas defensivamente, como também ofensivamente. É uma equipe que vai criar muito, uma equipe que vai propor o jogo, né? Mas aquilo que a gente sabe que é no futebol. Eu não posso atacar uma equipe se eu não estou organizado defensivamente. E eu não posso ter uma equipe muito bem estruturada defensivamente se eu não estou organizado para atacar. Então, um contexto no geral, resumindo, eu ataco defendendo e defendo atacando. Então, tem que estar preparado para tudo isso, né, que o futebol vai nos propor, né, tendo que a nossa realidade, equipes organizadas, equipes intensas, né, que tentam ao máximo possível estar matando o jogo o mais rápido possível, mas tudo isso dentro de uma organização defensiva ou ofensiva, dentro daquilo que eu acabei de citar agora. Entendi. E eu quero te fazer uma pergunta, é o seguinte, a vitória para você, o time ganhar o jogo, você acha que se deve ao ataque, à defesa, o coletivo ou a fragilidade do adversário, ou engloba tudo isso? Eu acho que engloba tudo, Luca. É um coletivo, porque aquilo que eu acabei de falar agora. Se eu estou organizado defensivamente, eu não vou tomar o gol, né? E eu já tenho mais chance de estar fazendo o gol na frente, né? E um coletivo, porque precisa de todo mundo. Eu, por onde estou trabalhando, estou sempre falando, eu não vou falar a palavra eu. O melhor foi o ataque. O melhor foi a defesa. Não, o melhor foi um contexto, porque para mim poder fazer o gol lá, defensivamente eu tenho que estar organizado. Então, assim, você já começa uma construção para estar fazendo o gol do goleiro para terminar no ataque. Então, assim, é um contexto geral de tudo, porque hoje precisa dessa integração, né? De um conjunto, da equipe está muito bem preparada dentro daquilo que são as nossas necessidades e as nomenclaturas que o futebol nos proporciona. Entendi. E eu queria saber de você as suas referências na sua profissão, se você tem alguma. A gente tem várias referências, né? Eu, particularmente, sou um cara fã do Pep Guardiola, gosto muito dele, da forma das equipes dele de jogar, são equipes muito bem organizadas. É claro, assim, que a gente tenta levar para a nossa realidade as formas de grandes treinadores europeus, né? No Brasil, principalmente, eu gosto muito do Tite também, não é porque é o treinador da seleção, não, mas para mim é um cara muito estudado, um cara muito íntegro. Acho que as suas equipes, por onde passou, quando esteve no Corinthians, as outras também foram equipes também muito qualificadas, tanto que ganhou o que ganhou. Se hoje é o treinador da seleção, para mim, é o melhor treinador que existe no Brasil, é ele. E fora do país, gosto muito do que, conforme eu falei, do Pepe, do Pop Klopp também, eu acho bastante interessante. Mas, em particularidade, eu sou um fã incondicional do Pep Guardiola. Espero um dia ter a oportunidade de, quem sabe, estar fazendo estágio com ele, porque eu acho ele sensacional, as suas equipes. E aquilo que a gente falou, é um cara que sempre aonde trabalhou, sempre formou equipes qualificadas que encantam o futebol no mundo. Mas é um cara que, às vezes, não levanta muito título, né? Como é a própria Champions League, a Liga da Europa, né? Mas está sempre chegando, está sempre fazendo equipes qualificadas demais, né? Mas aqui, né, Luca, é uma realidade totalmente fora da curva lá na Europa, né? Então, espero um dia chegar num patamar dele, né? Não sei se esse vai ser o meu objetivo no futuro, até porque é difícil você ver um treinador brasileiro nas grandes equipes na
da Europa, né? Eu não sei o porquê dessa restrição, porque nós temos treinadores qualificados para poder estar lá, né? Mas eu acho que às vezes, quando teve a oportunidade de ter alguém, não estava preparado para que pudesse estar levando outros tipos de treinadores brasileiros para abrir esse mercado, como é o atleta, né? O atleta em geral brasileiro sai para fora do país uma facilidade muito grande. E para treinador, particularmente, hoje você não vê ninguém. Principalmente nas grandes equipes da Europa, você vê na Ásia, você vê na África, na China, você vê vários países. Mas no grande centro do futebol mundial, você não vê nenhum treinador brasileiro. E você costuma acompanhar as competições europeias, os campeonatos de ponta, a Premier League, a La Liga? Na medida do possível, a gente consegue acompanhar, mas falar para você particularmente, cara, eu gosto de acompanhar módulo 2, Série D, Série C, que é onde é que eu acho que é mais a realidade nossa, Luca. Não adianta a gente querer fugir disso. Hoje a minha realidade é acompanhar campeonatos estaduais, campeonatos Série D, Série C, Série B, né? A gente sabe que para poder chegar no nível de Série A, o caminho ele é muito longo até lá, né? Mas dentro do possível, com certeza, a gente acompanha os grandes jogos lá fora para que a gente se encante mais e, às vezes, nos dê mais prazer de ver um futebol diferente, um futebol intenso, um futebol bonito de se jogar. Como, às vezes, aqui no Brasil, a gente consegue ver algumas equipes fazer isso, mas quando, às vezes, encanta, mas não ganha, né? E, às vezes, o encantamento aqui esconde muita coisa no futebol brasileiro. Aí volta tudo aquilo que nós falamos, né? Ver treinadores de fora vir cá, fazer algo diferente, e aí o atleta brasileiro em si, ele bloqueia isso aí tem imprensa a seu favor, tem torcida, tem diretor, e prefere mais ir para o lado do que os atletas hoje em dia, que são salários astronômicos, que praticamente, às vezes, quando não tem uma aceitação do trabalho de um treinador diferente, acaba minando, acaba não rendendo o esperado, porque vem uma pessoa e tenta tirar o melhor do atleta. O atleta não tem uma aceitação. Então, hoje, bate naquilo que eu falei. Se o treinador não tiver a gestão de ter os atletas todos vivendo e comprando a sua ideia de jogo, proposta de jogo, ambiente de trabalho, você pode ter certeza que os atletas têm uma força muito grande e eles conseguem derrubar qualquer treinador a hora que eles quiserem. Eu quero que você comente agora, por favor, sobre a sua carreira vitoriosa até agora, porque você tem muitos acessos, inclusive já foi campeão do módulo 2. Então, eu queria que você comentasse sobre essa carreira vitoriosa que você está tendo até agora, porque desde os trabalhos recentes que você vem fazendo, desde 2016, 2017, você vem trazendo as equipes e montando e trazendo acesso para elas para o módulo 1 do Mineiro, que foi o caso de todas as equipes. Então, Lucas, a gente fica feliz por onde passar, a gente está realizando bons trabalhos, né? E nem sempre a gente conquista acesso. Eu falo assim que às vezes o acesso ele pode mascarar muita coisa. Então, assim, nem sempre a melhor equipe é que vai conquistar o acesso. A equipe mais regular que a competição proporcionar é que vai conquistar. As equipes, né, que vão conquistar acesso, que vão conquistar título, né? Então, assim, eu tento o máximo possível por onde passar, ser um cara íntegro, ser um cara muito profissional, muito honesto, gosto das coisas muito organizadas, né, tanto dentro de campo como também fora, né, para que as coisas possam caminhar muito bem dentro de campo, né, para poder tirar o melhor do atleta, não deixar o atleta na zona de conforto. Então, assim, eu não vejo como sucesso, né? Sucesso, às vezes, é uma palavra que pode ser muito forte. Eu vejo principalmente como profissionalismo, como competência, muito trabalho, como trabalho, com certeza, como capacidade, qualificação profissional. É um contexto geral de tudo aquilo que a gente precisa, sabe, Luca? O futebol é uma paixão mundial, né? Então, acredito que eu escolhi para minha vida isso, né, que é viver do futebol. Às vezes nós temos algumas frustrações no meio do caminho, né, mas não que atrapalhe a minha
a minha vida, né? Às vezes algumas frustrações nos faz parar e pensar, né? Opa, peraí, será que eu estava certo? Será que eu estava errado? Será que aquilo que a minha proposta que eu fiz, ela foi certa, ela foi errada? Então, às vezes, assim, eu acredito muito e sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, eu acredito muito em Deus e nem sempre onde a gente acha que é o nosso caminho é o que é o correto. Estive agora na primeira divisão e particularmente encantado, dentro daquilo que é o nosso objetivo, era um sonho meu estar na primeira divisão. Cheguei na primeira divisão, mas não conforme eu queria, né? E o que é o resultado? O resultado não veio, infelizmente, chegamos num acordo, resolvemos interromper o trabalho. Mas 2 semanas depois, graças a Deus, graças ao trabalho, graças aos trabalhos que eu fiz, ao meu profissionalismo, hoje eu estou aqui em Ipatinga já trabalhando, já iniciando aqui essa montagem do elenco para que a gente possa fazer o melhor. O Ipatinga tem 11 anos que está no módulo 2, né? Então, assim, a gente já vê o tamanho da responsabilidade. É uma camisa pesada, é uma torcida apaixonada que está carente de campanhas boas, de acesso novamente. Então, assim, a gente sabe da responsabilidade, mas é igual eu tô falando, eu criei uma expectativa muito grande de fazer uma primeira divisão muito forte, né? E a gente acha que é o nosso momento. E coube a Deus mostrar, meu filho, eu tô te dando a oportunidade para você ver que aquilo que você falou, eu quero a oportunidade da primeira divisão e eu te dei. Mas será que estava preparado mesmo? Será que esse era o momento certo? Então, assim, eu levei como esse fim de um ciclo na Patrocinense, não como um trabalho ruim. Como às vezes não era o momento certo, ou às vezes foi um livramento de alguma coisa que poderia acontecer de ruim para a minha carreira profissional, de um treinador jovem conforme eu estou, né, para que pudesse vir para Ipatinga, e pudesse vir para cá, fazer um trabalho bom, e se for de vontade de Deus, se for no tempo dele, que a gente possa trabalhar muito num conjunto geral, formar um elenco competitivo. Quem sabe, tá aí de um início de ano não conforme a gente esperava, né, no Campeonato da Primeira Divisão, para vir para o Módulo 2 e após 11 anos levar um clube para a Primeira Divisão. Então, esse é o futebol, isso é a minha paixão e isso que me fascina. E a gente nunca acha que é o nosso momento. Como eu falei, como você quis ser um atleta profissional de futebol, mas hoje você tem um canal no YouTube, você está formando, vai estar prestes a entrar para uma faculdade de jornalismo. Se Deus abençoar e for de vontade dele e a sua qualificação, você pode se tornar um dos grandes jornalistas do jornalista esportivo do Brasil e do mundo. Por que não? Cabe a quem? Cabe, primeiramente, a acreditar no Papai do Céu lá em cima, né? Confiar nele, que ele vai fazer aquilo que é o melhor, aquilo que é o principal objetivo nosso, né? Trabalhar muito para que a gente possa estar merecendo tudo aquilo que for vontade de Deus. E eu quero te perguntar sobre os sonhos que você tem a serem realizados no futebol ainda. Você está começando, assim, não começando agora, mas trilhando a sua carreira. Então, eu queria saber desses sonhos que você tem. Você já comentou, né, da seleção brasileira. Claro que todo treinador tem certeza que tem vontade de treinar a seleção brasileira, mas queria que você comentasse sobre. Eu acho que, assim, eu venho seguindo um caminho promissor, sabe, Luca? Iniciei em escolinhas de categoria de base, escolinhas de futebol de salão, futebol de campo, também depois aí tendo oportunidades em equipe de categoria de base, auxiliar técnico profissional. Hoje já de vez na minha carreira como treinador de futebol profissional mesmo, onde é que eu falei que não trabalhava mais como auxiliar técnico, porque foi aquilo que eu trabalhei e era meu objetivo. E daí a gente vem trilhando, né? São nossos objetivos,
Já tive essa oportunidade de trabalhar na primeira divisão daqui de Minas, espero trabalhando em outras divisões de outros estados também, a oportunidade, uma vontade minha de abrir um mercado fora de Minas. Eu acho que a gente é valorizado muito mais do que aqui dentro de Minas Gerais. Acho que não só nos campeonatos estaduais, mas os campeonatos brasileiros em si, né? Série D, Série C, Série B, Série A também, Copa do Brasil, Libertadores e por aí vai, né? Até alcançar um patamar de quem sabe um dia estar nos grandes nomes do futebol mundial europeu. Mas, conforme eu falei lá atrás, tem uma certa restrição a treinadores brasileiros, né? Mas acho que tudo isso é questão de momento. Acho que para poder tá lá, né? Nesse futebol profissional aí das grandes equipes da Europa, eu acho que nós brasileiros temos que literalmente entender que se a gente não se qualificar, não sairmos da zona de conforto, infelizmente a gente não vai comandar equipes da Europa tão cedo. E eu quero que você me fale um lema que você carrega com você, que te ajuda a sempre seguir em frente, a conquistar seus objetivos. Simples objetivo numa frase: trabalhar muito para que possa merecer demais. Bacana demais. E quero uma mensagem para quem está começando agora, seja como treinador ou seja como jogador. Ou seja como jornalista também, né? Também. Luca, cara, primeiramente, muita fé, acreditar que Deus tem um futuro promissor para cada um. A gente não sabe os caminhos que cada um tem para a nossa vida. Trabalhar muito, estudar bastante, se qualificar a todo momento possível dentro da sua realidade, entender que a vida é feita de altos e baixos. Você tem que estar preparado para viver os dois momentos. O momento alto, ele é muito bom, ele é muito maravilhoso, mas se você não tiver uma estrutura, não tiver muita fé, principalmente no momento baixo, onde é que às vezes você vai se perder no caminho, né? E acreditar, cara, acreditar que cada um tem um caminho a seguir. Às vezes nem sempre aquilo que é a nossa vontade é o que vai acontecer. Então, assim, espero que cada um na sua carreira possa alcançar os seus objetivos, né? Mas todo mundo entender o tempo, todo mundo entender o processo. Às vezes o caminho ele é difícil, o caminho vai te colocar às vezes em percalços que você vai querer duvidar, você vai querer desacreditar. Mas se é uma coisa que você quer, confia, trabalha e acredita que todo sonho ele tem um momento de ser realizado. Mas primeiro Deus vai te capacitar, ele vai te preparar para quando esse sonho acontecer, você falar assim, valeu a pena. Eu preparei para isso, eu acreditei muito e espero que cada um possa viver o seu sonho das melhores formas possíveis, né? Dentro de uma realidade que cada um tem o seu caminho, tem o seu tempo, né? De confiar e de acreditar bastante. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Mais uma entrevista feita, mais um convidado especial. E o Gustavo vai deixar o recado aí para vocês se inscreverem no canal. Rapaziada, é um canal novo, essa pessoa aí no qual que eu tô conhecendo agora, né? Pessoal aí, como tem o pessoal lá embaixo lá, né? Siga o canal. É um canal novo de um profissional que está aí crescendo como a gente, né? Parabéns, Luca. Que você continue nesse segmento todo aí. Rapaziada, o pessoal lá, a gente não é muito, né? Dá aquele likezinho lá, compartilha, curte aí. Pode ter certeza que é um canal muito promissor,
que hoje é pequeno, mas um dia vai se tornar grande também. Beleza, Lu? Exatamente. Muito obrigado, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos que assistiram. Deixa o seu like, se inscreve, curte, comenta, compartilha para todo mundo. Que é isso aí, a gente vai crescendo aos poucos. Bati 100 inscritos, agora a meta é 200. Vamos embora que a gente consegue. Vou ficando por aqui e muito obrigado a todos que assistiram.